Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 8. Glória a Deus. Nem sabia que a irmã Roberta estava lendo esse livro, né? Essa semana. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 12. Glória a Deus. Neemias, capítulo 8. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler então. Pode abaixar só um pouquinho, por gentileza. Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim: E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaías e Misael, e Malquias e Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Sebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido, e fazia com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tirzata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contrito, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo, tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e para beber e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus, né? Por tudo quanto nós já ouvimos nessa noite. Pela certeza plena e absoluta de que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar.
e que nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós lemos este livro, esta passagem agora, no livro de Neemias, que eu já ensinei os irmãos aqui algumas vezes, que é um livro, um manual de liderança. Se alguém quiser aprender alguma coisa sobre liderança, deve ler e estudar o livro de Neemias. Se você quer ser líder ou quer ser liderado, você precisa ler o livro de Neemias. Esse livro é o livro mais rico da Bíblia no que tange a questões de liderança. Porque nós encontramos aqui um homem chamado Neemias, que foi um grande líder, mas que também estava debaixo de uma liderança do rei Artaxerxes, que foi aquele que lhe outorgou a possibilidade que ele voltasse a Jerusalém para a reconstrução dos muros daquela cidade que estava caído, e ele fez isso juntamente com uma grande equipe de trabalho em 52 dias. Então, irmãos, esse lindo texto que nós acabamos de ler aqui agora, nos revela um momento em que o povo de Israel acabara de voltar do cativeiro babilônico, e eles estavam alegres e estavam reunidos agora diante de um púlpito de madeira. Os irmãos observem que essa questão de púlpito aqui não é coisa recente, é algo antigo. É uma plataforma, né? Para que quem estiver, o orador, possa ter aqui uma capacidade de mais visualização daqueles que estão ouvindo aquilo que ele está falando. Nós sabemos que Jesus, como ele não tinha essas ferramentas, ele utilizava-se da acústica do vento e do mar, subia no barco, né? E às vezes ele mandava que afastasse um pouco o barco da praia, para que ele pudesse utilizar, não tinha microfone, e ele então, com o alcance do vento, ele podia falar para uma grande multidão. E aqui eles estão com um púlpito de madeira, e quando ele está falando, o que me chama a atenção aqui, é que na medida que o livro da lei, tem dois Esdras aqui, tem um que é o escriba, que é aquele que tinha a responsabilidade de compilar a lei que está falando aqui é a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento, e o outro Esdras, que é o sacerdote. E quando nós lemos aqui Neemias, o Tirsata, essa palavra Tirsata, na verdade, é um título que os persas davam a alguém que se tornava governador, porque Neemias, posteriormente, ele se torna governador também. Então nós vemos aqui que na medida que esse livro vai sendo lido em hebraico, que é a língua original, os irmãos perceberam o ajuntamento dos levitas, e que eles estavam fazendo com que o povo entendesse o que estava sendo lido. Por que eles estavam fazendo esse trabalho? Porque o livro estava sendo lido em hebraico, mas o idioma que era predominante naquele momento era o aramaico, que foi herdado da Babilônia, que depois, até nos dias de Jesus, ainda se falava o aramaico. Então, na medida que o livro ia sendo lido em hebraico, eles iam traduzindo para o aramaico, que na verdade é um primo do hebraico, e eles estavam entendendo. E nós percebemos que como eles estavam felizes, e como eles estavam atentos, reunidos como se fosse um povo só, para fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque nós precisamos, é imprescindível que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Não há nenhuma razão da igreja se reunir apenas, cantar louvores, dar testemunhos, se ao final não tiver a pregação da palavra de Deus, para que nós possamos ser instruídos, preparados, arregimentados, direcionados, para que nós possamos andar aí com segurança aí fora, enfrentar as dificuldades e estarmos fortalecidos pela revelação da palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e ela é apta para discernir as intenções do coração, os pensamentos, e ela sabe até o que está dentro do osso, porque a Bíblia diz que ela separa as juntas e a medula. Então, irmãos, nessa noite nós estamos aqui para poder ouvir a palavra de Deus, e eu quero rapidamente aqui trazer para os irmãos aqui dentro desse texto que nós lemos, uma palavra expositiva, para que nós possamos ter mais didática no entender o que é uma mensagem expositiva.
O que é o sermão expositivo? É exatamente o que eles estavam fazendo aqui. É quando um texto bíblico ele é lido, ele é explicado e no final faz uma aplicação pessoal para a nossa vida. Segundo alguns estudiosos, esse tipo de sermão é o mais didático e é o mais impactante e o mais eficaz quando nós ouvimos, porque nós traçamos dois horizontes, o bíblico e também aquele da experiência pessoal de cada um de nós. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de receber a revelação que nós recebemos, extrairmos o que está no texto e aplicarmos na vida de cada um de nós, e Deus fala especificamente com cada um de nós em cada área necessária, em cada ponto nevrálgico. Deus trata conosco através da sua palavra, Deus nos dá direção, Deus nos mostra o caminho, Deus fortalece aquilo que nós precisamos ser fortalecidos, Deus instrui a nossa mente para que nós possamos tomar decisões, para que nós possamos fazer as coisas aí fora, no trabalho, como a irmã disse aqui, na medida que ela ia fazendo a construção, e Deus ia dando direção, porque o nosso Deus é vivo, e Ele utiliza a sua palavra, para que nós possamos ter a direção correta, e nós possamos colocar a mão e andar com segurança, pisar nos lugares certos. Então, irmãos, eles estão aqui, fazendo exatamente isso, um sermão expositivo da palavra de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo aqui nessa noite, para nós percebermos a importância do povo se reunir. E eu digo para vocês que esse sermão aqui ele foi muito longo. Às vezes hoje as pessoas não têm paciência de ouvir a palavra de Deus, né? Não frequentam mais os cultos de ensino, as escolas dominicais, porque não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. E se o pregador se estender um pouco mais, talvez pode ser que alguém até durma, né? Como aconteceu lá com Eutico, quando Paulo se estendeu no sermão até pela madrugada, e Eutico caiu lá do terceiro piso e acabou morrendo, e precisou que o apóstolo Paulo orasse por ele, para que ele fosse reanimado. Então, irmãos, é necessário ouvir a palavra de Deus, e esse aqui, começou-se pela manhã e se estendeu até o meio-dia, esse sermão aqui, na medida que eles iam lendo o texto, explicando no idioma, para eles entenderem, eles não arredavam os pés, eles estavam ali, queriam ouvir a palavra de Deus, estavam sedentos. E quando nós estamos num culto como esse, ou no culto de ensino, precisamos ter no nosso coração o desejo de ouvir esta palavra, de receber esta palavra, receber a instrução de Jesus, receber o caminho, a direção, a lâmpada, para nós termos a capacidade, irmãos, de desenrolar os problemas que vão surgir a cada dia, porque não são poucos em todos os âmbitos da nossa vida. Nós nos deparamos com situações adversas, com problemas, com dificuldades, com obstáculos, como eles também aqui se depararam na reconstrução dos muros. Quantos inimigos, quantas pessoas se levantaram, quantas palavras negativas, quanto ceticismo que estava aqui, mas eles estavam confiantes na palavra que eles estavam lendo, porque a palavra de Deus é viva. Então, irmãos, observem comigo, eu percebo que quando a palavra de Deus ela é lida, como nós lemos aqui agora, às vezes eu até gosto de fazer a leitura oficial responsiva, porque na medida que nós vamos lendo, os irmãos também vão participando, e a palavra vai ficando memorizada na nossa mente, e ela desce ao coração, e ela vai, se ela achar guarida no nosso coração, ela vai produzir fruto. Então observe comigo aqui, por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus como esse povo aqui ouviu, para serem instruídos para aquela grande comissão que Neemias precisava fazer, para a reconstrução dos muros, porque ele não tinha mão de obra, ele precisava de alguém, e o livro da lei está sendo lido para eles. Há quantos anos que eles não ouviam esse livro porque estavam cativos? Há quantos anos não tinham o privilégio de ouvir a palavra de Deus? Mas nós não, nós podemos ouvir todos os cultos, temos a Bíblia nas nossas mãos, podemos ler a palavra de Deus, podemos ter o devocional com Deus, as pregações estão sendo feitas, a palavra está sendo ensinada, os cultos estão sendo realizados. Mesmo na pandemia nós tivemos oportunidade, ainda que à distância pelas lives, ouvir, receber a instrução da santa, bendita e inerrante palavra de Deus. Então observem, por que é necessário ouvir
a palavra de Deus por um tempo razoável. Eu fui pastor numa igreja, já falei aqui para os irmãos, na cidade lá, uma cidade próxima de Birigui, e quando eu assumi lá, os irmãos falaram para mim, pastor, eu falei para eles assim, nós vamos ter aqui pelo menos 40 minutos de palavras por culto, e eles disseram assim, mas tudo isso, pastor, nós aqui os obreiros não estamos habilitados para dar uma palavra mais de 15, 20 minutos, porque o pastor dizia assim, o que estava aqui antes do senhor, quando estava faltando 10 minutos para acabar o culto, ele dizia assim, tô aqui, toma o microfone aí, dá uns tirinhos aí para o povo, para eles ouvir a palavra de Deus, e ele fazia isso às vezes com 2, 3 obreiros no culto. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e entendê-la, nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é instrução para a nossa vida, a sabedoria está na palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. Então observem comigo, primeira coisa que eu percebo aqui, que nós temos que ler num tempo razoável, temos que ter um tempo razoável. Acompanhe de novo comigo o versículo 1 até o 3, do capítulo 8 do livro de Neemias. Diz que o povo todo se reuniu como um só homem, isso aqui fala de unidade, não é apenas um ajuntamento, união, unidade, como um só homem, na rua que estava diante do portão das águas ou da água. Esse portão aqui era o portão que dava abastecimento de água para a cidade, porque essa água vinha da fonte de Guion, né? A fonte de Guion que está lá até hoje, submersa ali, essa água ela passa subterraneamente em Jerusalém, e tinha um portão que eles abriam e traziam a água, abastecimento para a cidade, por isso é chamado portão das águas. Sabe o que eu aprendo aqui? A necessidade de ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como água numa terra sedenta. A palavra de Deus, e como o profeta Isaías diz, como a chuva que cai sobre a terra seca e faz com que a semente germine, assim é a palavra de Deus que não voltará vazia. A palavra de Deus tem o endereço do teu coração nessa noite. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Peça ao Senhor, Senhor, trate aquilo que eu preciso, fala no meu coração, me dá instrução, me fortalece através da tua palavra, porque a tua palavra é o que eu preciso. A tua palavra me traz esperança, a tua palavra me traz fortalecimento, a tua palavra me traz a direção certa, a tua palavra me traz a resposta que eu preciso quando eu dobro o meu joelho e oro. Então, irmãos, porta das águas. Quando a gente lê o evangelho que escreveu João, irmão presbítero Luiz Carlos, é o evangelho das águas, porque fala de água quase todos os capítulos, e Jesus disse que aquele que ouvir a sua palavra, ele será como, e colocar em prática e obedecer, como um rio de água viva que fluirá do seu interior. Então a palavra de Deus, ela é a água que nós precisamos para uma terra sedenta. E lá no livro do profeta Isaías tem um texto que eu não me lembro agora, que diz: derramarei água sobre o sedento. Então, irmãos, olha aqui o versículo 1 ainda, diante do portão das águas, e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado. Ele não pediu para trazer o livro das crônicas de Israel, onde se tratava os acontecimentos da história dos reis. Não pediu para trazer o livro das histórias de guerra, ou as histórias antigas, que estão esses livros mencionados na palavra de Deus. Não pediu para trazer o livro de Enoque, não pediu para trazer um livro secular, livro de filosofia, mas pediu ao povo que trouxesse o livro da lei. Quando você precisar de uma direção, quando você precisar de uma palavra de conforto, quando você quiser que Deus te dê uma direção certa e fale com você, quando você precisar de um alento, quando você precisar de um refúgio, quando você precisar que a tua fé seja acrescentada, quando você precisar que a esperança venha novamente na sua vida, quando você precisar que Deus acalente você nos seus braços, leia esta palavra, acredite nesta palavra, creia nesta palavra, peça para Deus usar alguém e pregar esta palavra para você, e você vai receber o que você precisa. É a palavra de Deus, irmãos. Nós podemos ler livros, viu? Podemos ler os livros que são ferramentas, né? Que nos ajudam. Livros de teologia, livros de filosofia. Podemos ler as revistas da escola dominical. Podemos ler os livros que os escritores evangélicos disponibilizam para nós. Mas o principal
é a palavra de Deus, porque essa palavra aqui é o coração de Deus revelado ao nosso coração. Esta palavra, ela é a verdade plena e absoluta, mesmo que os homens tentem relativizá-la, mas ela é a palavra de Deus. No fundo do mar, dentro de um avião, na caverna, no vale, no monte, aonde estiver, ela continua sendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Versículo 2: e o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Observem que não houve uma segregação aqui. A palavra de Deus foi trazida e lida diante de todos. Por isso eu digo para vocês, como sempre ensinei, vocês que têm criança, filhos, tragam para a igreja, coloque eles aí para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai instruir o coração deles. Eles memorizarão a palavra de Deus melhor do que nós ainda, porque a mente deles tem essa capacidade. Traga o seu filho e venha com ele para ouvir a palavra de Deus. Peça para o Senhor: instrua o meu filho, como diz Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não se desviará dele. Coloque a palavra de Deus diante do seu filho. Ah, mas ele é muito novinho. Não, a palavra de Deus é para todas as idades. Não existe evangelho para criança, evangelho para jovem, evangelhos separados, ou para pessoas idosas, ou pessoas adultas. A palavra de Deus é para todas as idades, para todos os periódicos de idade. A palavra de Deus tem alcance ao coração do homem, da criança, da mulher, do jovem, da pessoa idosa, porque essa palavra é a revelação de Deus, é o manual do ser humano para poder instruir o coração do homem. Versículo 3, observe, olha o versículo 3, diz assim: e ele leu ali diante da rua, que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante de homens e de mulheres, e daqueles que conseguiam entender. Observem, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, lendo o livro da lei, de manhã até o meio-dia, irmãos, e eles estavam atentos. Quantos anos eles estavam sedentos para ouvir essa palavra? Irmãos, haverá um dia, a Bíblia diz, na grande tribulação, que as pessoas terão fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E não poderão ouvir. Hoje nós somos privilegiados. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus está se revelando para nós. Segunda coisa que eu percebo, está no versículo 4 ao 6, que ao ouvir a palavra de Deus, nós somos privilegiados. É uma ocasião especial para nós, um momento de adoração e tributo ao Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 4. Esdras o escriba pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. Observem como que é uma ocasião especial, porque o púlpito foi feito exatamente para aquela ocasião especial. Como é especial ouvir a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que é muito mais doce do que o licor dos favos. Por isso que o salmista diz que essa palavra, no Salmo 138, verso 2, ela está para sempre no céu. Por isso que o salmista ainda diz que ele colocou esta palavra acima do seu próprio nome, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. A palavra de Deus traz a revelação que nós precisamos. A palavra de Deus é o farol nesse mundo obscuro que nós estamos vivendo, nas dificuldades, nas angústias, na tribulação, no mar encapelado, nas tempestades, quando a nossa embarcação parece que vai afundar. Alguém cita uma palavra, ou nós lemos um versículo, ou ouvimos uma pregação, ou lemos uma palavra de manhã, e o Senhor é como um farol. Parece que nós, aquela
todo aquele nevoeiro se dissipa e nós enxergamos novamente: eu preciso ir por aqui, porque a palavra de Deus tem esse poder e nos dá essa segurança. Glória a Deus. Olha o versículo 4, versículo 5, diz assim: e Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. No verso 5, 4 ainda, eles vão dar o nome de todos os levitas que estavam fazendo as traduções, no momento em que a Bíblia era citada, a Torá era citada em hebraico, e eles iam traduzindo para o aramaico. Que bênção que nós já temos as traduções nas nossas mãos. Quantas traduções da Bíblia nós podemos ler aqui em português? A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico, mas nós temos aqui traduzida para o nosso idioma. Que privilégio poder ler a palavra de Deus. Não era assim no passado, as pessoas não tinham acesso. Aqui precisou dos levitas traduzirem, mas já está traduzido aqui nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda esta palavra, deixa ela agir na tua vida, deixa ela tomar forma em você nesta noite, e acredite que esta palavra tem a direção para o teu caminho. Glória a Deus. Versículo 6. A Bíblia diz no 5 ainda que o povo se colocou de pé quando foi abrida a palavra. Verso 6: e Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. Por isso que eu disse que quando nós ouvimos a palavra de Deus no culto, é momento também de bendizer ao Senhor, levantar as nossas mãos e adorá-lo, dizer que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é todo poderoso, que Ele é magnífico, que Ele é altíssimo, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é a nossa resposta, que Ele é o nosso digno de adoração, de tributo, louvor e exaltação, que Ele é a principal referência nossa, que Ele significa tudo na nossa vida, que Ele tem primazia na nossa vida, que o culto é para Ele, que a igreja se reúne para adorar a Ele, que a adoração e exaltação cabe só a Ele, que Ele é o Senhor desta igreja, que Ele é o Deus vivo e todo poderoso, e que nós o servimos com alegria, mesmo com tantas dificuldades. Glória a Deus. Olha o versículo 6. E todo o povo respondeu: amém, amém, erguendo as suas mãos. Você sabia que a palavra amém, não obstante ela ser usada para concordar, né? Significa assim seja, concordando. Mas essa palavra, ela tem, na sua raiz mesmo, ela significa louvor ao Senhor Rei de Israel, ao Senhor Rei Todo-Poderoso. Esse é o significado da essência da palavra amém. Glória a Deus, que nós damos sempre, né, para concordar, para mostrar assim seja. Mas ela na sua essência significa louvor ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor de Israel. Então observem. A Bíblia diz que então as suas cabeças o adoraram, eles curvaram as suas cabeças e erguendo as suas mãos, adoraram com as suas faces voltadas para o chão, porque eles estavam se colocando na posição de alguém menor, totalmente dependente de alguém maior, que tem como abençoar, que tem como decretar, porque Ele está no trono e Ele bate na mesa da decisão, as coisas acontecem, Ele tem todo o poder, é Ele que resolve, é Ele que decreta, é Ele que faz, é Ele que estabelece, e eles estavam diante dEle, adorando a esse Deus. Glória a Deus, aleluia Jesus. Mais uma coisa que eu percebo aqui, caminhando para o fim, que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, é um momento de aprendizado, um momento de quebrantamento e de alegria plena. Do versículos do 7 ao 12, nós encontramos exatamente isso. Olha o versículo 7. Além disso, Jesua, Bani, aqui vai citar os levitas novamente, diz que eles fizeram com que o povo entendessem a lei. Está traduzindo, né? E o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente, e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura. Irmãos, se você for num lugar, e você ouvir uma pregação, e você não entende nada, não pode ser a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz entendimento. O culto é racional, irmãos, precisa haver, a palavra precisa ser explicada. Nós temos que entender, a capacidade de um ser humano de assimilar palavras é no máximo 40 palavras por minuto. Às vezes você ouve alguns pregadores, ele fala 500 palavras por minuto. Como que uma pessoa vai entender o que esse cidadão está pregando?
A palavra de Deus precisa ser explicada com didática. Você precisa entender o que está sendo explicado, porque na medida que você entende, você vai tendo aprendizado, colocando em prática e tendo êxito naquilo que você fizer aí fora e no reino de Deus. Se instrua da palavra de Deus, deixa a palavra de Deus instruir o teu coração. Peça ao Senhor, me ensina, Senhor, a tua palavra, para que eu possa ter segurança e possa ter as saídas nas situações da vida aí fora. Precisamos entender, irmãos, a palavra de Deus. Didática. Ah, pastor Mauro, não entendi nada que foi pregado. Ora, então, como pode ser a palavra de Deus? Precisa entender. Nós precisamos conhecer essa palavra. Porque quem conhece a palavra de Deus não é enganado pelas heresias, pelos falsos profetas. A palavra de Deus tem a instrução certa. Olha aqui, versículo 8. Assim eles liam o livro da lei, distintamente. Verso 9. E Neemias, que é o governador, o Tirsata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, não vos entristeçais, na tradução de vocês, nem pranteeis, não chore, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Nós estamos vivendo um período que as pessoas não choram mais na igreja de alegria, na presença do Senhor. Antigamente as pessoas não esqueciam de levar o lenço, porque quando a palavra de Deus, quando o coral cantava, quando o grupo de louvor cantava, quando os hinos da harpa eram louvados, as pessoas choravam. E quando a palavra de Deus era exposta, proclamada, as pessoas choravam e sentiam a presença do Todo-Poderoso. Culto pentecostal, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Se alegre na presença dele nesta noite. Aleluia, Jesus. É momento de aprendizado, quebrantamento e alegria. Estou concluindo já, estou indo para o fim. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Então lhes disse: segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei doçura, e enviai porções. Ele estava dizendo aqui: vocês vão fazer festa. Agora tem um detalhe: não se esqueça daqueles que não têm como comprar, que não foram avisados. Envie porções para eles, repartam a alegria que vocês estão recebendo da palavra de Deus. É por isso que nós recebemos a instrução aqui, para que quando alguém estiver triste, abatido, em perplexidade, você possa lembrar daquilo que está sendo pregado aqui, e você possa dizer: eu tenho uma palavra para o teu coração, para você se alegrar. Não chore. Ouça a palavra que eu ouvi na minha igreja nessa semana. A palavra dizia assim, assim. Eu entendi, eu fui instruído, e eu estou falando para você também, para você se alegrar. Receba a palavra de alegria no coração nesta noite. Quando um pregador está expondo a palavra de Deus, primeiramente ela fala com ele, com ele. Por isso que eu faço questão de, sempre que eu estou pregando, eu colocar sempre assim, ó, na terceira pessoa do plural: nós, porque primeiro eu recebi. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então observe, terminando aqui, olha o que diz o versículo 11. E no 10 ele ainda diz assim, ó: não ficais tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Observe, irmãos, então, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós, aqui tem duas situações: ou nós podemos estar alegre, ou também podemos alegrar o coração de Deus. Você sabia disso? Que quando nós estamos num culto como esse, nós alegramos o coração dele, e ele pode, com essa alegria, nos fortalecer. Porque quando o Espírito de Deus ele é entristecido, ele se afasta do ser humano. Mas quando nós alegramos o coração de Deus, nós somos fortalecidos por ele. Você precisa ser fortalecido hoje? Você precisa de uma semana de fortalecimento? Então comece a glorificar o nome desse Deus e dizer o quanto ele é importante na sua vida. E a Bíblia diz então, versículo 11: os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: retenhais a vossa paz. Sabe o que é isso aqui? Vocês estão sem paz, se vocês estão tristes, se vocês estão numa situação de pressão, numa situação de tribulação, porque a palavra tribulação significa falta de espaço.
vocês agora devem ficar em paz. Reter, o que é? Segurar essa paz. Porque o príncipe da paz está na nossa vida. O príncipe da paz está conosco. As dificuldades são grandes. A pandemia trouxe grandes tribulações. A pandemia trouxe incerteza. A pandemia trouxe medo, perplexidade, incertezas do amanhã, né? Incertezas em todas as áreas, incerteza, crise hídrica. Não sabemos se amanhã vai chover, mas uma coisa é certa: a paz que excede todo entendimento está conosco. Retenha a paz, porque o príncipe da paz é o Senhor que anda ao nosso lado. Versículo 12. Observe, todo o povo seguiu o seu caminho. Para fazer o quê? Fazer festa, comer, beber, enviar porções para aqueles que não tinham, e para fazer grande júbilo. Olha que eles não ficaram apenas alegres, eles ficaram grandemente alegres. Júbilo. E a Bíblia diz, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. Agora eu pergunto para vocês, se nós não entendermos a palavra de Deus como ela é, nós receberemos o júbilo, a alegria? Nós precisamos entender, irmãos. E a palavra de Deus, ela diz para nós nessa noite, exatamente que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e que Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza no Espírito Santo, e Ele breve voltará. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente, mas quer receber Jesus como Salvador? Dê um sinal assim com a mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado, mas quer voltar hoje? Se tiver, hoje é uma noite oportuna. Jesus preparou esse momento para você hoje. A igreja, coloque-se de pé, por gentileza. Tem alguém que ainda não é crente, mas quer hoje